Em todas as línguas, ou pelo menos em todas que eu já ouvi falar, existem palavras com exatamente o mesmo som, mas com escritas e significados diferentes. E na hora da gente estar ouvindo essa língua, praticando, por exemplo, no inglês, o listening, a gente muitas vezes pode acabar confundindo, porque a gente escuta uma palavra, acha que é uma coisa, e na verdade é outra, é uma palavra diferente. Essas palavras com mesmos sons e significados diferentes são chamadas de homófonas. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês 15 homófonos em inglês que você precisa saber. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, o seu professor de inglês, e nesse vídeo a gente vai falar sobre palavras homófonas. E não, a gente não tá falando aqui de homofobia, homofóbico, nada disso não, que muita gente bate o olho até, acha que é. Não tem nada a ver com isso. Eu tô falando de palavras com os mesmos sons, mas escritas e significados diferentes. Em português mesmo a gente tem um tanto. Por exemplo, acento, pode ser o acento que a gente senta, e pode ser o acento que a gente coloca nas palavras, acento agudo, acento circunflexo. Mal, tem mal com L, mal com U. Concerto, você tem concerto que é o concerto musical, e o concerto quando você conserta alguma coisa que está estragada. Você tem o alto, que é alto de altura, ou alto de você mesmo, ou alguma coisa ligada a automóvel. Então, isso aí muda a forma de se escrever, só que é exatamente o mesmo som. E o inglês tem um maior dificultador, porque o inglês não é um idioma fonético. Então, ao mesmo tempo que a gente tem palavras exatamente com o mesmo som e escritas diferentes, você tem palavras também com escritas muito parecidas e sons completamente diferentes. O som do inglês não é exatamente o som de cada uma das letrinhas que a gente lê ali na hora de fazer um reading, por exemplo. Porque ali no português você tem o S e o C tem sons parecidos, então pode rolar um homófono ali, o L e o U e por aí vai. No inglês podem ser coisas completamente diferentes com o mesmo som, e isso pega muita gente. Então, por exemplo, essas três palavrinhas que aparecem aqui na tela, todos têm esse GH que fica muito esquisito, mas olha as pronúncias. Nós temos tough, through e though. Tough, through, though. Mas, cara, olha só, as letras parecem as mesmas, mas são sons completamente diferentes. A mesma coisa para sign e signature. Parece que é a mesma palavra também, mas um o I é longo, o outro I é curto. A mesma coisa vale para child e children. A mesma coisa vale para when e wine, mad e made, e por aí vai. A única coisa que você precisa saber é que, cara, no inglês ali, você leu aquela letra, ela pode mudar de som dependendo da palavra, ela tem vários sons diferentes, e isso acaba sendo uma loucura. Mas vamos lá agora para a nossa lista de 15 homófonos, 15 pares de homófonos, 15 pares de palavras com escritas diferentes, significados diferentes, mas o mesmo som. O primeiro par é muito simples, o que muda é só uma letrinha, mas sim, a pronúncia é a mesma. Nós temos o be, do verb to be mesmo, do verbo, e nós temos o bee, que é a abelha, o animal. A abelha, a gente escreve de forma diferente, um tem um E a mais, mas a pronúncia é a mesma. E muita gente me pergunta sobre esse aqui também, ó. Na prática, a pronúncia acaba sendo a mesma dos três também, olha. To e to. Nós temos to do para, inclusive tem um vídeo aqui em cima, vou deixar no card, que é o vídeo da diferença entre o to e o for, né? Que muita gente confunde e tem algumas diferenças sim. Temos o to de número 2 e temos o to de muito, de também. O nosso terceiro par são as palavras right e write. É exatamente a mesma pronúncia em duas palavras muito comuns. Nós temos write de escrever, o verbo escrever, e nós temos write da palavra que é ou lado direito, né? Lado direito, ou então certo, alguma coisa está correta. You are right, você está certo, você está correto. Essas palavras, olha só, right tem dois significados diferentes ainda. Direita, o lado direito, e certo, correto. E o right também fala do mesmo jeito, escreve diferente, é escrever. Então, mesma pronúncia, não precisa ficar inventando pronúncias novas na sua cabeça. O que a gente vê mais é o quê? Escritas diferentes, o cara tenta inventar uma pronúncia diferente, ele tenta ler as letras diferentes, porque não entra na cabeça que, putz, são escritas tão diferentes, por que eu vou falar do mesmo jeito? Sim, a gente fala do mesmo jeito, essa é a grande pegadinha e, na minha opinião, a grande dificuldade de aprender inglês, que é justamente essa incongruência da nossa fala, dos sons, com as letras. Nosso quarto par de homófonos, cara, esse aqui pira muita gente, pira o cabeção de muita gente, que são essas duas palavrinhas aqui muito simples, tá? No, de não, né? No, e know, de saber. I don't know, eu não sei, tá? Só que parecem palavras tão diferentes que a gente muitas vezes, o pessoal fala que know, ele acha que esse W tem um som de U mais forte, mas não, cara, o mesmo som. No, no, simples assim.
E sabe o que é o mais interessante? Qual é o passado de know? É knew. Knew, que escreve assim, que tem a mesma pronúncia de knew, que é novo, né? Então, knew de sabia, ele sabia, eu sabia, nós sabíamos, esse tipo de coisa, é exatamente a mesma pronúncia do new de novo. Novo também tem exatamente a mesma pronúncia, que muita gente acaba errando, porque muita gente fala new, só que não é new, é new. New. Nova York não é New York, é New York. New York. New. Combinado? E já que nós estamos nessa onda da palavra know, a palavra saber, nós temos know no presente, nós temos knew no passado e nós temos no presente também, nós temos o know para o he, she, it. Quem lembra dessa regra? Quando tem he, she, it, no presente coloca um S no final. Então, I know, he knows. He knows, tá? Só que essa palavra knows, que é justamente terminando com S, é exatamente a mesma pronúncia de nose de nariz. É a mesma pronúncia. Isso aqui, ó, my nose. Essas duas palavras têm a mesma pronúncia, exatamente. Curioso, né? O nosso par número 7 confunde muita gente, que são essas duas palavras que parecem ser as mesmas. Na verdade, parece ser a mesma coisa, só que não. Nós temos a primeira que é break, de freio, é quando você, tipo, break the car, né? Quando você vai apertar o freio ali do carro e tudo mais. Hit the brake! Freia o carro. Tem esse break, né, de frear, e você tem o break de quebrar, que eu acho que é o mais famoso de todos. Você joga um negócio no chão e quebra, vai break também. A gente escreve diferente, tá? Escreve diferente, o significado é completamente diferente também, só que a pronúncia é exatamente igual. Número 8, tem essas duas palavrinhas pequenininhas aqui que também tem exatamente a mesma pronúncia. E aqui até dá pra gente entender que tem a mesma pronúncia. Quando a gente estuda pronúncia mesmo, a gente sabe que o EA e os dois S geralmente têm a mesma pronúncia. Eu explico isso no meu curso de pronúncia também. Eu acho que o link deve estar aí na descrição desse vídeo ou de algum vídeo aí no YouTube, um curso meu de pronúncia. Cara, EE e EA costumam ter a mesma pronúncia, que é o I com o sorrisão. Meat. Meat, você vai abrir, você vai mostrar os dentes. Não é meat, não. É meat. Só que serve para os dois. Só que meet com dois S é você encontrar ou conhecer alguém. Inclusive, tem um vídeo muito legal sobre a palavra meet, porque 90% dos brasileiros que começam a aprender inglês erram no contexto que tem que usar a palavra meat. Então assiste esse vídeo, você vai aprender muita coisa também. E meat com EA é carne. Sabe quando você vai comer carne? Aquilo é meat. Meat, e é exatamente a mesma pronúncia. Inclusive, vou fazer até um jabá, não tô recebendo nada pra isso, tá? Mas eu moro em Belo Horizonte, tem um restaurante aqui em Belo Horizonte que tem o nome de Meet Me. E eles fazem um trocadilho, porque eles escrevem como se fosse o meat de carne, então é tipo me carne, não faz sentido nenhum na lógica, só que o som é meet me, que é o mesmo de meet, de conhecer, de encontrar, que é tipo me encontre, me conheça, né? Então tipo assim, oh, meet me at 10. Tipo, me encontre às 10. Então eles fazem esse trocadilho e fica bem legal também. Eu achei uma puta de uma ideia boa de nome. Nosso par número 9 são as palavras waste e waste. Exatamente o mesmo som, mesma pronúncia. E o primeiro waste é desperdiçar, que é você, por exemplo, don't waste my time, não desperdiça meu tempo. E nós temos o waste de cintura. Então aquela parte que não tá aparecendo aqui no vídeo, mas você sabe, no corpo humano tem a cintura, aquilo ali é waste também, tá? Então quando você vai comprar roupa nos Estados Unidos, muitas vezes tem a medida do waist, que é justamente essa medida da largura aqui, que vocês não estão vendo, obviamente, que tá embaixo da cama. Homófono número 10, nós temos essas palavrinhas que muita gente confunde as pronúncias, mas é exatamente a mesma pronúncia, que são as palavras here, de aqui, ou I'm here, eu estou aqui, e hear, de ouvir alguém. I can't hear you, eu não consigo te escutar. É a mesma pronúncia, here. Nosso par número 11 é um par que, cara, a primeira vez que eu vi isso, eu desacreditei. Eu falei, não é possível que essas duas palavras tenham o mesmo som. E sim, tem. E são duas palavras muito comuns, palavras de dia a dia, quando a gente realmente tem que usar o inglês, a gente usa elas. Que, primeira é a palavra flower, que você conhece como flor, é uma palavra bem famosa em inglês, das primeiras que a gente aprende. E a palavra flour, que é farinha, que a gente cozinha, a gente faz bolo e tudo mais. Cara, flower é a mesma pronúncia, acredite se quiser. Nosso par número 12, na verdade, é um trio, tá? E é um trio muito simples, que a gente muitas vezes acaba inventando moda, mas a pronúncia é exatamente igual, que é o trio buy e buy. Nós temos o buy de comprar, nós temos o buy de
por alguma coisa, né? This lesson is taught by me. Essa aula é dada por mim. Então esse by de por alguém, por alguma coisa. E temos o bye de tchau. Tipo, se eu fosse despedir de vocês agora desse vídeo, seria bye, com um E no final. Mas calma, não é pra despedir ainda não. É pra você ficar aqui, porque ainda tem um tanto de para ainda pra passar pra vocês. Mas já que eu dei essa pausa, aproveita e se inscreve aqui no canal. Você caiu de paraquedas aqui? Você começou a ver esse vídeo, você tá curtindo, você tá aprendendo, mas você ainda não é inscrito, não faz parte da nossa família? Cara, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações também, porque tem muito vídeo, tem aula ao vivo, tem um tanto de coisa nesse canal pra você aprender inglês, que vai te ajudar muito e, claro, se divertindo nesse meio tempo também. E deixa o like, quase engasguei. Vamos lá, o par número 13, esse é um par bem comum porque a gente pensa no português e faz sentido no português também, que é o par sell e sell, tá? Que é sell de vender alguma coisa e sell de cela, né? Cela de cadeia, esse tipo de coisa. Tem exatamente a mesma pronúncia, mas esse C e esse S faz sentido. A única diferença é que os brasileiros têm muita dificuldade de pronunciar esse L, porque quando a gente termina com uma palavra em português com a letra L, tipo mel, esse som de L, ele parece um som de U, então a gente fala mel. No inglês, não. Sell e sell, o som de L termina com L mesmo. Sabe o L que você fala Lucas? Imagina, você vai falar para os seus amigos assim... Pô, você viu os vídeos do Lucas, legal pra caramba, tô aprendendo inglês com ele. Você vai falar Lucas, olha sua língua vem na ponta do seu dente aqui, ó. Lucas. E fala esse L. No inglês, todos os L's têm esse som, mesmo no final das palavras. Então eu não falo cell. Eu falo sell, sell, sell e sell, ok? Então lembrem desse L aí no final das palavras. Não é people, é people. People, tá? Número 14, nossos pares, nós temos essas duas palavrinhas aqui, que elas muitas vezes confundem até mesmo o significado, as pessoas às vezes não conseguem diferenciar elas, mas é bem diferente. Nós temos o die de morrer, né, que é o die famoso com I, e nós temos o dye, esse com Y aqui, que é tingir. Quando você vai pintar o cabelo, você não vai paint your hair, você vai dye your hair, porque dye é tingir, é com tintura. Paint é tipo pintar a parede, geralmente a gente fala dye, tá? Só que é exatamente a mesma pronúncia. E para fechar essa primeira sequência, claro, se você quiser a segunda sequência, me avisa nos comentários. Nós temos a nosso par número 15, né? Não cabe nas minhas mãos, mas você entendeu. Que é justamente essas duas palavrinhas aqui que muita gente confunde. São escritas bem diferentes, mas sim, é a mesma pronúncia. Eight e eight. Eight de número 8, que tem esse GH que avacalha muita gente. E o ate, que é o passado de eat, que é comer. Então, ate é eu comi, I ate, ele comeu, he ate, nós comemos, we ate e por aí vai. É a mesma pronúncia, ate e ate. Eu te vejo no próximo vídeo.